Imigrantes africanos não roubam emprego na África do Sul. Tanto os imigrantes africanos, ou como imigrantes no geral, não roubam emprego na África do Sul. Imigrantes africanos criam emprego na África do Sul. Então, se os migrantes africanos não roubam emprego na África do Sul, mas os sul-africanos acreditam que não, os imigrantes africanos estão roubando emprego na África do Sul, mas os dados estatísticos comprovam ao contrário. Então, estamos perante um problema que talvez ninguém está a abordar. Né? Tanto os sul-africanos que talvez sabem ou não sabem, mas tem um problema que precisa ser resolvido. Então vamos responder hoje de uma forma macroeconomicamente, socioeconomicamente e estatisticamente comprovando que sim, os imigrantes não estão roubando emprego na África do Sul, mas os imigrantes estão criando emprego na África do Sul. Então, se os migrantes estão criando emprego na África do Sul, estamos perante um problema que precisa ser resolvido. E esse é exatamente o objetivo do vídeo. Vamos comprovar que os migrantes não roubam emprego, mas tem um problema que tem que ser resolvido na África do Sul. Porque se esse problema não for resolvido, a África do Sul vai continuar, mesmo expulsando todos os imigrantes que estão na África do Sul, ainda assim, a África do Sul vai continuar enfrentando o mesmo problema. Fica comigo. Bem, por que afirmamos que a África, os imigrantes não estão roubando emprego na África do Sul? Presta bem atenção no vídeo dessa moça. E ela não é qualquer pessoa, não. É uma pessoa que tem autoridade para falar dos imigrantes e dos casos que estão acontecendo na África do Sul. Presta bem atenção. Já há muitas queixas, por exemplo, de taxistas que não têm mais pessoas para levar de um lado ao outro. Já temos muitos problemas com outras situações. Já muitas pessoas que reclamam que perderam os empregos, que quem oferecia esses empregos eram os estrangeiros. Pronto, continuando. Na verdade, se formos ver os dados, vão mostrar que a África do Sul está perante uma situação muito crítica. Né? Dados de desemprego, por exemplo, cerca de 31% dos sul-africanos estão desempregados. Ou seja, estendendo esses dados, mostra que cerca de 40% no caso da população jovem, no caso, 40% dessa população está desempregada na África do Sul. Então isso está gerando um descontentamento da população sul-africana. Só que tem um problema. Esse acontecimento que está acontecendo agora na África do Sul não aconteceu agora, por incrível que pareça. Vem acontecendo desde 2008, 2015, 2018, 2019, aconteceu em 2023, 2025, agora 2026. Ou seja, toda vez que a sociedade sul-africana começa a enfrentar grandes problemas sociais, eles jogam problema nos africanos, ou seja, nos imigrantes. E por incrível que pareça, eles não atacam todos os imigrantes. Eles atacam apenas os imigrantes africanos. Aí que surge a questão se é xenofobia que está acontecendo na África do Sul ou se é afrofobia. Porque se é xenofobia, ia atacar todos os imigrantes asiáticos, europeus, americanos, africanos. Mas quando não estão atacando esses outros imigrantes, estão atacando apenas os imigrantes africanos, então não é xenofobia, não. É afrofobia. Voltando, muito índice de desemprego na África do Sul, mas quando formos pegar os dados dos empregos na África do Sul, os dados estatísticos vão mostrar que na quantidade total dos empregos, que é cerca de 11 milhões de empregos formais na África do Sul, apenas 3,7% dos empregos da África é ocupado pelos imigrantes. Atenção, não imigrantes africanos, pelos imigrantes no geral. Se só 3,7% dos empregos sul-africanos, empregos formais, são ocupados pelos imigrantes de forma geral, pensa nesse 3,7%, quantos desses por cento de emprego que é ocupado pelos imigrantes africanos? Então estamos perante um problema. O problema não está nos imigrantes. Os dados mostram que os imigrantes não estão roubando emprego. Os imigrantes estão criando emprego na África do Sul. Só que existe um problema que ninguém está a tocar. Então, por exemplo, de acordo com os dados estatísticos, inclusive grandes instituições reconhecidas, até instituições sul-africanas,
de estatística comprovaram estatisticamente de que não. Os imigrantes não roubam emprego na África do Sul, pelo contrário, os imigrantes criam emprego na África do Sul. Ou seja, os dados mostram que, pelo menos no mínimo, em média, cada um imigrante estrangeiro na África do Sul cria pelo menos 2 empregos para os sul-africanos nativos. Então, onde é que está o problema? Os dados mostram que imigrantes não estão roubando emprego, mas estão criando emprego na África do Sul. Ou seja, eles estão contribuindo para gerar, ou seja, estão contribuindo, né, para dar mão de obra dos sul-africanos nativos, dando emprego ao sul-africano nativo. Isso aí, o empregado vai ter capacidade de consumo. Consumindo, vai aumentar a capacidade das empresas de produzirem. As empresas aumentando a produção, vai aumentar a capacidade da arrecadação do governo. Então, os imigrantes estão contribuindo para a economia sul-africana, não ao contrário. Agora, onde é que está o problema? O problema está exatamente na estagnação do crescimento econômico da África do Sul. Ou seja, um crescimento lento da economia sul-africana. Por que isso é interessante? Porque qualquer que seja país, principalmente país em desenvolvimento, com um ciclo de crescimento muito pequeno, isso acaba criando um problema para o país. Presta muito bem atenção nesse gráfico. Trazemos esse gráfico para você pelo menos entender como é que vem sendo o crescimento econômico da África do Sul ao longo dos anos. Os dados vão mostrar que o crescimento econômico da África do Sul é média, desde 1990 até 2026, cresceu menos de 3%. Então estamos perante um problema. E ainda os dados vão mostrar que desde 2007, o PIB per capita do sul, da África do Sul, ainda não conseguiu atingir o médio PIB per capita da África do Sul em 2007. Porque o crescimento econômico do país vem crescendo de uma forma lenta. Tem momentos que o crescimento econômico da África do Sul cresceu de forma negativa. E tem anos, períodos, que a economia da África do Sul cresceu apenas 0,7%, 0,9%, 1,9%. Ou seja, o problema não está nos imigrantes. O problema está na estrutura econômica da África do Sul. E sul-africanos sabem isso. E o governo sabe isso. Por que o governo tem dificuldade de sempre de parar, né, esses grupos anti-imigrantes? Porque eles sabem que os principais autores de desgraça social da África do Sul é o governo. Então o governo vendo que não, esses caras aí não estão jogando, culpa é nós, estão desviando a atenção, eles vão ficar quietos. A única coisa que eles vão fazer é um pronunciamento formal. Condenamos essa atitude, vamos abrir o inquérito, mas nunca, pelo menos na história que acompanhamos desde 2008 até agora, ainda não vimos nada. Sempre tem esse ataque, os países vão condenar, vai um corte de cooperação entre os países, mas depois vai voltar tudo normal, como se fosse nada está acontecendo. Eu, como africano, eu acho que a organização da União Africana, tanto não só a União Africana, como organizações regionais da África, como os presidentes africanos, tem que posicionar, tem que ter... Não tem que posicionar apenas diplomaticamente, um discurso normal, formal, não. Tem que ter medidas, porque senão a África do Sul não está apenas expulsando os imigrantes, está matando os imigrantes, está matando cidadãos dos outros países, mas ainda estão fingindo a União Africana. União Africana? Por que, voltando, por que crescimento lento da economia acaba criando um impacto negativo na sociedade? Acaba reduzindo, né, o bem-estar da população. Por que é importante abordar essa questão? Porque o baixo crescimento econômico acaba criando menor investimento, e o menor investimento acaba criando menor produtividade. Menor produtividade acaba criando menor geração de empregos. Essa é a verdadeira situação do sul-africana, não os imigrantes. Menor emprego acaba criando menor consumo acaba criando menor arrecadação do governo acaba criando menor investimento público, e menor investimento público acaba criando de novo menor crescimento econômico. Isso é o ciclo
da África do Sul ao longo das décadas. Inclusive, um baixo crescimento econômico acaba contribuindo para criar um alto índice, né, de desigualdade num país com a estrutura da África do Sul. Vamos comprovar isso. Vamos pegar a África do Sul de uma forma rápida. Inclusive, só um detalhe, o Banco Africano de Desenvolvimento fez um relatório avisando o governo sul-africano de que precisa tomar medidas para sair nesse ciclo. Mas os sul-africanos estão fingindo que não sabem onde é que está a verdadeira situação do problema. Não está nos africanos, não está nos estrangeiros africanos. Porque estão atacando apenas os estrangeiros africanos. Eu, pelo menos, não vi até agora nenhum vídeo, né, que estão atacando ou expulsando outros imigrantes. Apenas os imigrantes africanos. Entendeu? Então, esse baixo crescimento econômico que está acontecendo na África do Sul acaba criando um índice. A África do Sul é um dos países mais desiguais do mundo. Os dados mostram isso. Mais desigual do mundo. Os dados mostram que apenas, por exemplo, cerca de 0,01% da população sul-africana, no caso cerca de 3.500 população sul-africana, controla cerca de 15% da riqueza sul-africana. Ou seja, juntando cerca de a riqueza de 90% dos pobres sul-africanos, a riqueza desses 0,01% é maior. E os outros dados vão mostrar que os 1% dos sul-africanos mais ricos da África do Sul controlam cerca de 85% da riqueza da África do Sul. Os outros dados vão mostrar que os 10% da população sul-africana mais rica controlam cerca de 85% da riqueza nacional. Já estamos perante um problema que os sul-africanos não estão olhando. O Julius Malema está tentando puxar isso, colocar na cabeça dos sul-africanos, mas estão fingindo, estão jogando culpa na África, nos imigrantes africanos. Desde 2008 até hoje, não estão enxergando. Os africanos não roubam emprego na África do Sul. A verdadeira situação da África do Sul é a estrutura econômica do país. Baixo crescimento. E um dos dados interessantes, a fratura racial intocada, que os sul-africanos não estão vendo. Entendeu? Não estão vendo. Estão atacando os africanos. Vamos ver os dados. Os dados vão mostrar que a renda, padrão de vida, por exemplo, a renda média de um sul-africano branco é igual à renda média de um cidadão dinamarquês. De Dinamarca. Ao passo que a renda média de um sul-africano negro é igual a um cidadão de Bangladesh. Dinamarca, uma das rendas médias mais altas do mundo. Bangladesh, uma das rendas médias mais baixas do mundo. Desigualdade racial na África do Sul é um elemento fundamental. E os sul-africanos estão fingindo que não estão vendo isso. E outra coisa, o cúmulo de capital. Os 50% dos sul-africanos brancos têm um cúmulo de capital basicamente de 250 mil, a moeda lá da África do Sul. Ao passo que dos sul-africanos negros, apenas 3% têm esse acúmulo de capital. No caso de 250 mil moeda sul-africana. Desigualdade racial enorme. Mas os sul-africanos estão fingindo que não estão vendo isso. Entendeu? Estão fingindo que não estão vendo isso. Aí outra desigualdade que é chocante também. As pesquisas vão mostrar que a renda, por exemplo, um sul-africano branco e sul-africano negro vão ocupar a mesma função na África do Sul. Mas a renda de um sul-africano branco é 3 vezes maior que a renda, o salário, no caso, de um sul-africano negro. Os sul-africanos estão fingindo que não estão vendo isso. Estão jogando culpa nos imigrantes africanos. Inclusive, a boa parte das funções centrais da África do Sul, das grandes empresas, ainda está sendo controlado pelos sul-africanos brancos, negros. Não, os sul-africanos estão fingindo que não estão vendo isso. Outro grande problema da África do Sul que os sul-africanos estão fingindo que não estão vendo. A África do Sul é um dos países mais corruptos do mundo, de acordo com o índice de percepção de corrupção em 2025, mostra isso, que a África do Sul é um dos mais corruptos do mundo. Os cidadãos não estão atacando, lutando para a transparência pública na gestão dos recursos públicos. Não, estão atacando os imigrantes. Os migrantes não são culpados. E outra coisa que eles estão falando, não, os imigrantes ilegais. Vai pesquisar sobre a África do Sul. Tem muitos cidadãos refugiados, por exemplo, dos países vizinhos da África do Sul, que quando chegaram na África do Sul, né,
correrem atrás da documentação. Mais de 7 anos, o governo sul-africano não fala nada. Não indefere como é que é? A procura documento e não define também. Ou seja, fica quieto. E depois fala que não, o cidadão é ilegal. Isso é falácia do governo sul-africano. Então, concluindo, acho que já temos dado o suficiente, comprovando que os imigrantes não estão roubando emprego na África do Sul. Os imigrantes africanos criam emprego na África do Sul. O problema central da África do Sul é a corrupção. O outro problema é baixo crescimento econômico da África do Sul. Essa que é a maior verdade, mas que os sul-africanos não estão a falar. Então é isso. Deixa no comentário o seu ponto de vista. Os imigrantes não estão roubando emprego, não. Estão criando emprego. Isso é falácia. Os sul-africanos estão fingindo que não sabem onde é que está o problema. É muita desigualdade na África do Sul. É muita corrupção. Os sul-africanos brancos estão beneficiando mais. Os sul-africanos negros estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo. O problema central da África do Sul é esse ciclo que eu acabei de falar agora. Baixo crescimento econômico por um longo período. E isso está impactando muito na situação social dos africanos. E se o governo sul-africano não resolver isso, podem tirar todos os estrangeiros que estão lá. O país vai continuar tendo o mesmo problema. Grande abraço.